Estamos então com a segunda aula do nosso curso sobre a Santa Missa. Hoje ainda já vamos entrar um pouco sobre na questão da missa, mas ainda muito pouco. Estamos ainda nos preâmbulos. Vimos a necessidade de redenção, dado a culpa infinita do pecado. Era necessário um Redentor que tivesse a um só tempo a natureza humana, porque foi um homem que pecou, porém que tivesse também natureza divina, para que conferisse a estes atos humanos a dignidade infinita, merecimento infinito. E vimos também de que modo nosso Senhor Jesus Cristo vem operar a redenção. Esta aula sobre a redenção serve para mostrar a necessidade de um Redentor a um só tempo humano e divino, porém nós demos um passo além, que era de que modo nosso Senhor opera a redenção. E a resposta é a modo de sacrifício. E a continuação dessa resposta é: por que sacrifício? Porque é o modo mais perfeito de oferecer algo a Deus. É o ato que mais reconhece a excelência de Deus. Fomos ainda mais longe, vimos também que ainda que não houvesse pecado, deveria haver sacrifícios, ou sacrifício. Adão oferecia sacrifício no Calvário? Foi uma pergunta que o professor André Melo nos dirigiu na última aula. E sim, o sacrifício da obediência. Então, isso é importante para o nosso curso, por quê? Porque a missa ela vai ser uma extensão deste ato perfeito de Cristo, do seu sacrifício na história. A missa não é nada mais e nada menos do que esta extensão, a continuação. Não a continuação, estaria impreciso dizer, mas a extensão. Este ato que vem desde o Calvário e chega até nossos dias. Se diz a renovação, embora a gente não deva nunca entender que é um outro sacrifício numericamente. Tá certo? É sempre o mesmo sacrifício. Tá bem? É uma reapresentação daquele sacrifício a nós. E a missa é também, de fato, um sacrifício, como não podia deixar de ser. Nós vimos a frase de Nosso Senhor, e quando o padre consagra o cálice na missa: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova, porque é um sacrifício nunca operado anteriormente e eterna, ele é perfeito. É sangue, portanto, remete a sacrifício e a perfeição deste ato. A missa tem que ser perfeita, o ato também pelo qual nós podemos oferecer algo perfeito a Deus, como Cristo ofereceu. Então, a missa não pode ser outra coisa. Dado que Deus merece algo perfeito, nosso Senhor nos deixou a possibilidade de oferecer, cada um a seu modo, o sacerdote a modo de sacerdote, atuando na pessoa de Cristo, e os fiéis como fiéis. Tá certo? Unidos ao Padre, e o Padre oferece pelos fiéis. Como a gente vai ver um pouco isso, esta ideia já está presente desde a antiga lei. Tudo bem? Então a missa é um sacrifício. Por quê? Porque Cristo nos deixou uma ação perfeita para cultuarmos a Deus. Ele realiza um ato perfeito e nos deixa um ato perfeito. Se queremos fazer algo perfeito a Deus, é oferecer os sacrifícios que o fazemos. E tanto é melhor o sacrifício, quanto melhor é o dom oferecido neste sacrifício. Na missa, como é Cristo, Deus e homem oferecido, então é o melhor de todos os dons. Por isso que a gente vai ver, a missa, ela ocupa o cerne da nossa vida católica. Mas o próprio Calvário se insere numa sequência de missas. A primeira missa também a gente costuma dizer que ela é uma extensão do Calvário. Como é que a gente fala dessa primeira? Ela é memorial, ela já remete, ela está na previsão do Calvário. Ela é uma antecipação do Calvário, a primeira missa.
Nosso Senhor Mas, digamos assim, ela também precisa, entre aspas, do Calvário. Assim, precisa do Calvário. Está tudo na dependência. A missa é o Calvário. Tá? Tudo bem? Tudo bem até aqui? Então isso aqui é importante. Esta ideia para nós tem que ficar bem clara deste ato perfeito que oferecemos a Deus, que não pode ser outro senão sacrifício. Que é aquilo que decorre da excelência do ser de Deus. E o ato condizente da nossa natureza que reconhece essa excelência e oferece um sacrifício. Tá bom? Isso aqui era só uma recapitulação. Hoje nós entramos então neste estudo, ainda que breve, do sacrifício, dos sacrifícios na antiga lei. Por que é importante ver isto? Para saber que a missa, na sua forma extraordinária, corresponde perfeitamente a este culto perfeito que Deus merecia e ao culto que Deus veio pouco a pouco esboçando no Antigo Testamento. Nós veremos como todos eles apontavam para o Calvário. Por isso a missa não pode ter outra relação que sinal com o Calvário. Claro, ela recapitula, nós vamos ver, de maneira simbólica e magistral, estas ações que ocorreram no Antigo Testamento. Peraí que ele está começando Não, é isso mesmo. Quais eram os sacrifícios sangrentos da lei mosaica? Vamos dividi-los então em sangrentos ou cruentos, o derramamento de sangue, e não cruentos. Havia sacrifícios não cruentos. Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Bom? O sacrifício de latria, o holocausto, nesta imolação, a vítima era totalmente consumida no fogo. Por isso, o holocausto vem de tudo, de inteiro, né? Totalmente consumida no fogo, como reconhecimento absoluto. Se eu queimo tudo, eu reconheço que Deus é dono integralmente de todas as coisas, me privando totalmente daquele bem, né? Nós já vimos também que o sacrifício é a privação física ou moral de bem. Física, se ele é destruído; moral, se ele deixa de fazer o bem para mim. Eu posso dar uma esmola, foi o exemplo que eu dei na última aula, e é um sacrifício. Então só o holocausto era sacrifício de latria? Que reconhece como ser supremo, que é propriamente o ato de adoração, que reconhece a supremacia do ser de Deus, os outros sacrifícios não eram holocausto, não eram sacrifício de latria. De adoração, poderia ser de maneira imperfeita. Porque se aqui a gente se privar totalmente, aquele que dá, que perde totalmente o uso, né, daquele bem. Isso aí é o mais apropriado para o culto de latria. Isso, para o culto de adoração propriamente de Deus, de reconhecimento da excelência suprema ou absoluta de Deus, é este, a privação total do bem. Vai haver sacrifícios menores, com uma hierarquia entre eles, mas este é o mais perfeito. Por isso Cristo também vai fazer um sacrifício, depois nós vamos ver mais para frente, a modo de holocausto. É bem para frente, não é nem nas aulas seguintes ou próximas, é bem depois. Tem uma sequência de aulas bastante grande, bastante extensa. Bem? Então está ali Isaac, né, que era o modelo do sacrifício do Calvário. Abraão oferecendo seu filho. Tinha levado a lenha, o filho estava levando também fogo na mão para o sacrifício de holocausto. Bem? Sacrifício de impetração, ou hóstias pacíficas. Impetrar quer dizer pedir, suplicar. Sacrifícios que tinham valor de súplica, suplicatórios, né? Esta hóstia era eucarística também, ou seja, de ação de graças ou impetratória, oferecido para agradecer a Deus todos os bens recebidos ou pedir-lhe graças para vida, saúde, paz, etc.
Eu vou entrar um pouco no esquema que São Tomás analisa na Suma. Primeira da segunda parte. Prima, segunda, se diz, né? Primeira da segunda. Tem duas partes. Primeira parte, segunda parte. A segunda parte se subdivide em duas. Bem, questão 102, no artigo 3. A continuação do artigo 3. Nesse sacrifício se dividia a vítima em 3 partes. Estes aqui de impetração ou eucarísticos. Aqui vai ser bastante interessante. A primeira se destinava à honra de Deus. E normalmente isto era queimado. Deus não come, mas é necessário que o homem se prive deste bem, como nós já vimos. A privação do bem é importante para o homem sempre oferece de modo representativo a si mesmo. Ele privando-se de um bem, mostra que ele se privaria da própria vida. Deveria privar-se da própria vida, que é o bem mais excelente que ele tem para oferecer a Deus. Não convindo isso, se oferece um substituto. A segunda parte se atribuía, se concedia aos sacerdotes. E a terceira pertencia ao próprio oferente, às pessoas que ofereciam. Para quê? Olha que interessante isso, isso aqui é importante. Nós vamos fazer um congresso sobre Lutero. E já os sacrifícios da antiga lei eram contra a mentalidade de Lutero. Isso é bem importante, nós sabemos. Oferecido pertencia ao próprio oferente. Ele voltava para casa e ia comer, ou comia ali no templo mesmo, para significar que a salvação do homem procede de Deus. Então, em primeiro lugar, para Deus. Sob a direção dos ministros, a parte que se destina aos sacerdotes, e com a cooperação dos próprios homens que recebem. Isso aqui é interessante, porque a gente pode sair, só alguém de merecimento infinito poderia merecer para nós o perdão. Logo, tudo que eu faço continua sendo insuficiente. Então, estaria aqui Lutero respaldado. Não é mais necessário nenhum sacrifício. Só o sacrifício de Cristo basta e poderia bastar. Não era assim. E não é assim a realidade. Nós vamos depois desmontar o engano, o equívoco, a heresia de Lutero. Tá bem? Então aqui já tem um símbolo neste primeiro modo de sacrifício sangrento. Sacrifício de propiciação, tornar Deus propício a nós, inclinado. A gente vai ver. Depois tem os fins da missa, que não vai ser nesta aula também. Instruído para expiar as faltas cometidas, propiciação ou satisfação que paga. Havia já na antiga lei sacrifícios de propiciação, de satisfação, de oferecer a Deus uma compensação pelo mal feito, pelas transgressões. Os jovens oferecer para os filhos era um pouco nesse pensamento, pensava que talvez eles tenham pecado, não? Instituído para expiar as faltas cometidas e obter o correspondente perdão. Era oferecido por particulares, pelos sacerdotes ou por todo o povo. Podia ser individual, podia ser o próprio sacerdote que oferecia por si. Tudo isso a gente não vai poder entrar nisso, porque tem orações da missa que falam, o sacerdote oferece por ele mesmo, primeiro, depois por todos ali presentes, pelas intenções que alguém pediu, pela intenção que alguém pediu à missa. Isso já estava presente desde a antiga lei. E quando oferecido por toda a nação como sacrifício único, além de se retirar o sangue das vítimas no santo. O santo é uma das seções do templo. Havia o átrio dos gentios, o átrio dos judeus, o santo onde tinha os altares, que as pessoas podiam ver, e o santo dos santos, ou Sancta Sanctorum, que era o lugar onde só o sumo pontífice, uma vez por ano, com vestes especiais, podia entrar. Se ele saísse de lá com aquelas vestes, ele morria. E aí eu já vi uma vez uma exegese de São Jerônimo, é bem bonito, por ele ter um sentido cosmológico. Os desenhos, os elementos postos na roupa do sumo pontífice
tinha um sentido interessante. O sacerdote vinha revestido de toda a criação e toda a criação tributava um culto a Deus. Tá? Bom, mas olha que interessante. O sangue da vítima era tirado no santo. Sabe? Sempre a perda de sangue. Né? Sempre isto. Sempre é importante. A morte. Né? A ideia de sacrifício. Sempre presente. Deus sempre cultuado também deste modo. Não exclusivamente, mas aqui deste modo. Olha só, como figura do sangue de Cristo, que se apresentaria ao céu, abrindo-nos assim suas portas. Cada uma destas oblações eram cheias de símbolos e de esperanças. São Tomás continua explicando. Nesse sacrifício, se dividia a vítima em duas partes apenas. Uma das quais era queimada, outra se reservava para o sacerdote, a fim de significar que a expiação dos pecados a realiza Deus pelo ministério dos sacerdotes. Né? A pessoa não pode fazer nada para se perdoar, né? Não. O da propiciação, não. Aquele de ação de graças, sim. E de impetração, sim. Esse para perdoar os pecados, não. Já era assim na antiga lei. Já havia uma distinção bastante grande, né? Do sacerdócio ministerial, né? E o sacerdócio do povo. Não entrava qualquer pessoa do povo em qualquer lugar do templo e punha a mão em qualquer uma das vítimas e oferecia por si mesmo a coisa. Ou consumia qualquer parte da vítima, porque eu vou pôr um exemplo, ele é um pouquinho longo, mas eu pus para vocês terem uma ideia, tá? De como havia bastante hierarquia já aí. A igreja não inventou nada posteriormente. Sim. Padre, assim como Deus disse como deveria ser feita a Arca da Aliança, as medidas, também Deus revelou como seria. Exatamente. A pergunta do Marcelo é: assim como Deus revelou as medidas do templo e deu instruções bem precisas para a Arca, né, da Aliança, se Deus também prescreveu isso. Prescreveu. A gente vai ver as palavras de Deus agora no livro do Êxodo, né, que é o livro que conta a viagem, a saída do Egito até antes da entrada na Terra Prometida. Né? Havia, assim, é Deus que está dizendo como tem que ser as coisas, organizando o culto. E antes a gente pensar, né, que não está aqui a visão, mas Moisés sobe no monte e Deus diz: Inspice et fac secundum exempla que fidisti in montem. Olhai, observai, né, inspice, para observar bem, e fazei conforme o modelo que vistes no monte, que é bonito. A missa tem que ser conforme o modelo que vistes no monte. Observar, né, e cabe a nós também, observar a igreja, né, não a nós propriamente, mas a igreja, observar o que foi realizado por Cristo no monte e fazer ações que correspondam a esta ação de Cristo no monte. Então, Êxodo, capítulo 29, aqui dos 22 a 24. Depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, né, o redenho do fígado, os 2 rins, com a gordura que houver neles, e a coxa direita, porque é carneiro de consagração, né, e uma fogaça de pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão de cesto dos pães ázimos que está diante do Senhor. Então essa parte aqui, uma parte, e tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos dos seus filhos. Acho que talvez não tenha posto aqui. E o que eles têm que fazer? Eles tinham que fazer um movimento de elevação mais de uma vez, não está dito quantas vezes. Então, o que é isso? Mostrando que eles estão oferecendo a Deus. Eles estão no lugar de Deus aqui, né? Oferecendo a Deus. Esta parte é a parte que é destinada a Deus. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto. A parte de Deus, queimada. Também, então depois, tomarás o peito do carneiro de consagração, que é de Arão, e por oferta de movimento o moverás perante o Senhor, e isto será a tua porção, né? Esta é a porção, então, dos sacerdotes. E santificará o peito da oferta de movimento e a coxa da oferta alçada, depois de movida e alçada. E isto é aquilo, carneiro de consagração, que for de Arão e de seus filhos. Esta parte, então, dos sacerdotes, tá bom? E que tinham que comer no templo, né? A gente vai ver pecados posteriores que eles
os filhos de Arão vão começar a não comer no templo, dar para outras pessoas, deixar sobrar coisas que não era para sobrar, e Deus vai incinerá-los, porque estavam oferecendo mal este sacrifício. Não é? Tá bem? Tudo bem? Ficou claro? Então, em duas partes, aqui, só para exemplificar, se fosse ler a Sagrada Escritura, tá tudo direitinho. São Tomás esquematiza muito bem. Sacrifício não sangrentos da lei mosaica. Oferendo da flor de farinha, ou seja, uma parte puríssima da farinha, a melhor parte da farinha, misturada ao azeite e incenso, queimada no altar dos incensos. Que é curioso, né? Por que não se queimava o trigo? Que diferença faz para queimar, fazer a farinha primeiro? Isso aqui é bem importante. Fazer a farinha primeiro, depois misturar com o azeite, que azeite também exige um trabalho de extração da azeitona no azeite. Fazer incenso também, extrair a coisa, uma essência das árvores, a seiva, fazer uma proporção de mistura, deixar secar, solidificar. Por que tudo isso? Por que não pegava a seiva e misturava lá com o trigo e com a azeitona e queimava? Parece como o corpo do nosso Senhor sendo obediente. Mas você se antecipou muito. É muito longe. Por que isso? Porque o sacrifício exige uma certa cooperação humana. E vejam bem, até um trabalho racional de processar o trigo, processar a azeitona, porque junto com isso é oferecido o próprio homem, o tempo que ele dedicou a realizar, a preparar estas coisas, ou seja, a vida vai oferecida junto. Tá bom? Isso é uma interpretação literal, hein? Não é simbólica, não, é literal. Eu preciso de tempo, era a vida humana que se consumia diante de Deus mediante estes trabalhos. E veja, a pergunta vai estar no final da aula, mas só os méritos de Cristo pagavam os pecados? Para que tudo isso? Para mostrar bem que Lutero estava errado. Que é necessária, de um certo ponto de vista, do ponto de vista do querer de Deus, que depois nós vamos analisar um pouco, que é necessária a nossa cooperação. Tá? Então o trabalho humano é também dignificado e é também oferecido junto com estas coisas. Se mescla junto com estas dádivas, não só de plantar, de colher, mas também de processá-lo. Entra uma racionalidade também do homem. A sua inteligência também é dada a Deus por meio desses elementos. Não, vejam bem que já era flor de farinha misturada com azeite e incenso. Há incenso na missa, se faz o pão da farinha de trigo, né? Pão ázimo, sem fermento. São todos elementos que vão estar presentes no sacrifício que Cristo vai instituir. Né? Esses pães também não tinham fermento, né, padre? Não tinha. Pães ázimos, não tinha. Sempre pão ázimo, pão puro, sem nada levedado, sem mistura. Tinha que ser pão, unicamente pão, sem nenhum elemento que não fosse pão. É a pureza e unidade do tipo de pão. Nada mesclado com pão. Pão puro. Ázimo também vai ter nesse sentido puro, que é só pão e nenhuma outra coisa misturada. Nem mais que pão, nem menos que pão. Pão, o princípio da identidade extremamente agradável a Deus. Bem, o sacrifício do bode expiatório, isso é muito interessante. No dia da expiação solene, o povo apresentava 2 bodes. Embora um fosse degolado, a gente está vendo não sangrentos, né? Então, o que é degolado é sangrento. O outro era oferecido vivo. O sacerdote impunha a mão, como a gente está vendo as minhas mãos, sobre a cabeça da vítima. Confessava os pecados da nação, confessava que iria cometer, ou enunciava os pecados, com a mão em cima da cabeça do animal. O pecado era dele ou dos outros? Dos outros, dele também. Todo mundo. Dele e dos outros, tá certo? Confessava os pecados da nação, mas que ele dizia os próprios pecados, enfim. Mas enumerava os pecados mais comuns do povo, não de alguém em concreto, né? Aquilo que se sabia que tinha sido feito, né? Carregava-os no animal imundo e lançava-o no deserto. O bode ficava errante, ficava vivo. Claro, depois ia morrer. Que interessante, na missa,
o padre, falei que a gente ia ver, começar a ver devagarinho, é muito rico tudo. Se você ver cada coisa da missa, aí eu vou remeter ao Antigo Testamento, né? Seria extremamente longo. O padre estende as mãos sobre, e a rubrica manda, de modo que a parte, as extremidades aqui fiquem sobre o cálice e a outra parte da mão sobre a hóstia, sobre o pão. E diz Anquiditor, esta oblação, portanto, né? E é como se ele estivesse carregando aquela vítima, pão e vinho, né? Transmitindo os pecados que já se confessou no começo da missa, né? O padre e o povo, e ele sobe com a cruz às costas, como eu já falei em outros momentos, né? E nesse momento há uma recapitulação desse sacrifício do bode, né? Expiatório, que depois ficava errante. Isso acontecia fora da cidade. Cristo vai ser levado fora da cidade. O Calvário era fora da cidade. Ele é este bode expiatório, não? Que tirou nossos pecados, carregou-se com os nossos pecados e vai morrer fora da cidade por nós. Quem fazia esse tipo de sacrifício? Quem mandava fazer esse tipo de sacrifício? Deus é que mandou fazer esse sacrifício. E falava para quem? Para Moisés especialmente. Sempre para Moisés era o intérprete, era o que escutava. Um dia que Deus falou a todo o povo, eles ficaram com tanto medo que eles pediram nunca mais que Deus nos fale, né, a nós diretamente, mas que fale convosco. E mesmo com Moisés, o dia que ele conversou com Deus, um dos dias, né, ele desceu com o rosto tão luminoso que não se podia olhar para a face de Moisés. Então ele se apresentava sempre com o rosto coberto por um véu, que não se podia olhar a face de Moisés. Tá? Deus transmitia as ordens a Moisés, falou algumas vezes a Moisés e Arão conjuntamente, mas sempre a Moisés mais especificamente. Ali, né, havia também, não vou mencionar, sacrifício só de passagem, né? Havia lâmpadas no templo, uma espécie de lustres, armações que continham muitas lâmpadas para queimar o azeite. Tá bom? O azeite tinha sido fabricado, era oferecido diante do altar por meio de lâmpadas que tinham sido postas numa espécie de lustres, né? Meio de sacrifício não cruento. E o maior de todos os sacrifícios que nós não vamos tratar é o do cordeiro, né? Cristo se fez chamar de cordeiro. Mas esse é cruento. Esse é cruento, né? Só rememorando aqui os sacrifícios todos. Havia também sacrifício de perfumes, não havia? Havia, que eu não vou tratar, tá? Eu falei do incenso, né? Aí entraram o sacrifício de perfumes, que havia uma medida, uma proporção. Deus deu também direitinho, assim como deu as medidas do templo, a proporção dos perfumes. E qualquer um que usasse aquelas proporções para fazer perfume ou incenso e vender, morreria. Aquelas proporções, quantidades de essências que se misturavam, era só para o templo, eram sagradas. Veja bem que não havia um caráter de oferecer coisas profanas no templo. As coisas eram separadas de um uso profano. Nunca houve isso. Essa confusão entre sagrado e profano que vai fazer o modernismo, nunca houve. Tá bom? Que era oferecido no templo, não podia ser comercializado fora. Tá bom? Tinha que ser dado um culto para Deus de coisas exclusivas. Claro, nós vamos perceber melhor, né, na pessoa das virgens e do celibato sacerdotal. É uma coisa que condiz com a dignidade de Deus. Algo que se dá para Deus não vai ser usado para mais nenhum uso profano e comum. O cálice é usado na missa. Não é para usar para tomar água ou outra coisa depois. Somente para o culto de Deus. Sempre o culto de Deus esteve separado das coisas profanas. Que é uma confusão comum até nos nossos dias. Achar que a missa deve se aproximar das ações cotidianas das pessoas. Então a missa do coco. Tem a procissão do coco. Se no lugar as pessoas tomam muita água de coco, o coco tem que estar presente no culto para Deus. Não é nada disto. Tá bem? Bem, sacrifício do pássaro posto em liberdade. Olha que interessante, ó, eu não comentei naquele do bode expiatório. Todos, né? Tá ali o bode. Um deles morria e o outro era posto em liberdade. É o sacrifício de Cristo que morre e nós somos postos em liberdade.
pelo menos não herdamos aquele castigo e somos livres da morte eterna no inferno. Tá certo? Um morre e o outro é liberto. Aqui também a mesma ideia, né? Sacrifício do Páscoa que é pôs em liberdade para purificar uma casa infestada. Lepra quer dizer mancha, né? Eles chamam de lepra as manchas que davam numa casa. Todas as manchas, bolor, né, que pudesse nascer. É bem difícil bolor no deserto, mas manchas. Mas eles falam muito dessas manchas. Falou das manchas, bolor, porque bolor seria por umidade, né? É mais difícil. Mas tem manchas na casa. A casa era declarada impura. Chamava o sacerdote, ele ia olhar e a casa estava impura. Aí tinha que fazer um sacrifício pela casa, né? É tudo muito material, porque é por causa da dureza de coração, do espírito bruto que eles tinham. Então Deus procurava instruí-los por meio destas coisas bem materiais, né? Para que eles tivessem, aprendessem a conceber horror da mancha da alma, por assim dizer, do pecado, né? Aquilo que suja a alma. Tomava-se então 2 pássaros puros, né? Também que não tivesse defeitos nem manchas. Imolava-se de um vaso cheio d'água, e aí isso era sanguento, o qual se vertia seu sangue. Sempre separa o sangue da vítima, né? Cristo vai consagrar o sangue separado do corpo, né? Do seu corpo. No qual, e aí se vertia seu sangue, e outro era imerso, né? Até a cabeça, se afundava tudo, deixava só a cabeça para fora. Ele tomava banho nessa água mesclada com sangue, né? Com madeira de cedro, então tinha lá um cabinho, um ensopo e púrpura, e após aspergir a água, soltava-se puro, né? O pássaro puro, livremente. E esse então que era aspergido naquele sangue, era então imerso e aspergido naquele sangue, era então liberto para voar. Representa também nós que somos aspergidos pelo sangue de Cristo, né? A cerimônia do asperges na missa de domingo, da cantada, e é uma cerimônia possível, tem este valor, aspergir a água benta, que não é o sangue de Cristo, mas que recebe virtude, força pelo sangue de Cristo. É um sacramental e recebe o seu poder de purificação do sangue de Cristo. Tá? Então, o que vem a ser esse micrólogo é um autor, um livro, uma pequena micrologos, pequena palavra, ou seja, uma obra resumo, né? Do qual este autor do livro La Santa Missa, que é também anônimo, se vale para escrever, né, o livro, cita. Então, o micrólogo se sabe que foi escrito nessa época do Papa Gregório VII, né? Mas o tratado foi escrito após a sua morte, então se situa mais ou menos no século XI. É importante saber que não é nenhuma novidade o que se está estudando sobre a missa, né? Para nós, já tem aí 1000 anos. A Santa Missa é a renovação incruenta. Ao realizar o sacrifício da missa, o padre, o sacerdote, não faz com que Cristo sofra. Ele não sofre mais, nosso Senhor não tem dor e nem morre, né? Incruenta do sacrifício do Calvário. É o mesmo e o único sacrifício infinito de Cristo na cruz. É o mesmo e o único. Coincide, né? É o mesmo. Que foi solenemente instituído na última ceia, né? Na cerimônia ímpar ser igual. Cristo é ao mesmo tempo vítima e sacerdote, oferecendo a Deus para pagamento dos pecados e aplicando a cada fiel seus méritos infinitos. Tudo bem? Ficou claro? A missa não é a ceia, não. Nem a reunião das pessoas, não. Tá bom? A missa é a renovação incruenta do ato que Cristo fez do Calvário. E quem fala isso é anátema, né? É, pelo Concílio de Trento, tá? Que foi não só, mas muito especificamente para condenar as doutrinas de Lutero, que hoje, por muitos, talvez por ignorância histórica, chamemos assim, querem reabilitar Lutero como se ele fosse um santo, um profeta, uma pessoa não compreendida no seu tempo, e como ele era avançado, terminaram condenando por falta de compreensão. Não é. Lutero estava em desacordo
com todo este passado da igreja. Já havia 500 anos, né? 417, que essa doutrina estava em voga. Lutero a sabia muito bem, tá? Não quis negar. Criou uma opinião de Lutero, que foi seguida, infelizmente, depois por muitas, mas era uma opinião de Lutero. Não é que a igreja estava errada e Lutero certo. Né? É necessário conhecer profundamente a missa. Por vocês estão estudando. Micro. Tá aí. Um ato de religião praticado com tanta frequência, tão precioso em suas graças e tão consolador em seus frutos, é desejoso que se conheça o mais possível, na medida das nossas capacidades. Porque a missa segue sendo um mistério. Mas na medida das nossas capacidades, procurar, investigar, pensar. Resumindo a doutrina de São Tomás, entender para amar. Já disse em outros momentos, mas é sempre bom a gente, quem sabe a força de repetir, se cita até de memória. A visão, ou seja, o conhecimento, o entendimento, também, é uma certa causa do amor, de onde diz o filósofo, né, no 9º livro da Ética, Aristóteles, e São Tomás vai concluir. Deus, portanto, quanto mais perfeitamente é conhecido, tanto mais perfeitamente é amado. Então, tudo aquilo que a gente conhece melhor, a gente ama mais. Só é possível amar o que se conhece. Então, convém estudar a Santa Missa e entendê-la o máximo possível. Tá bom? Aqui, ligá-la às suas raízes do Antigo Testamento. Saber por que esses sacrifícios da Antiga Lei eram tão multiplicados. Flor de farinha, azeite, pão ázimo, bode expiatório, bode errante, cordeiro. Por que uma profusão? E depois, por dia, né? 1.000 e tantos, ou 2.000, 3.000, conforme a festa, conforme o pecado, tantos animais morrendo diariamente no templo, por uma insuficiência de todas aquelas vítimas. Para mostrar para nós, todo esse tempo de história e sacrifício dos judeus, qual seria o valor do sacrifício de Cristo. Né? Estes sacrifícios clamavam pelo sacrifício único de Cristo. E por isso cessou todos os sacrifícios. Não há mais tempo. Não há mais sacrifício dos judeus. Né? Bom? Quais as disposições essenciais e suficientes para aproveitarmos o santo sacrifício da missa? Aplausos? Não. Devemos assistir à Santa Missa com a alma penetrada de dor pelas faltas cometidas. Né? Porque os sacrifícios não só estão instituídos para agradecer e pedir novas graças, mas especialmente para propiciar, para pagar, para satisfazer, ainda que de modo imperfeito, como era a lei antiga, os pecados, a noção de débito, de acúmulo de pecados e a noção de justiça, de reparação, ela é muito importante também para entender o Antigo Testamento e entender verdadeiramente a missa. Tá? E nós aproximarmos confiadamente deste trono da graça, unindo-nos à vítima, né, nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma vítima. Ele é cordeiro. O cordeiro é um animal que era imolado, né, depois consumido pelos judeus. O holocausto, ele se comia o que dava para comer, tudo que eles conseguiam comer, e o que sobrasse devia ser queimado no fogo. Foi quando a noite da fuga para o Egito, onde houve a imolação dos cordeiros, né, o sacrifício do cordeiro foi um sacrifício de holocausto. Então, a vítima, nosso Senhor Jesus Cristo é uma vítima que morre, isso é uma coisa triste, e ele morre por causa dos nossos pecados. Certo? Claro que é uma coisa boa, nós obtemos o perdão e ficamos felizes. Porém, o estar na missa é como estar diante do Calvário, é agridoce. É amargo, porque Cristo está morrendo pelos nossos pecados. É doce, porque nos obtém o perdão. Mas é uma alegria que a gente... Enfim, a alegria que alguém recebesse a herança dos pais. Recebe uma grande fortuna, os pais morreram. Quer dizer, é uma alegria... Não, aqui até o exemplo não é tão bom, né? Mas, enfim, é um benefício obtido. Tá? Então, há uma nota de alegria profunda
Porém, uma nota de tristeza também profunda. Eu pequei e isso é que levou Cristo a se sacrificar. Se não existisse mais ninguém, não existisse o pecado original, e só eu, com um pecado mortal, este ato seria necessário. Eu sou devedor pessoal. É bom falar isso agora, talvez não tenha oportunidade de falar, não me lembre. Mas cada um de nós tem uma dívida pessoal com Cristo. Sou eu com Cristo. Se fosse só eu, Cristo teria feito o mesmo ato, né? Então, o amor que nós devemos a Nosso Senhor é muito grande. E esta nota do pecado, ela é constante. Não devemos viver sempre entristecidos, não é isso? Nem melancólicos. Mas essa noção, ela é que nem um espinho no coração. A gente respira ele de lado e é espetado por ele, né? A gente saber, e isso é medicinal, como nós vamos ver depois, tá? É pedagógico, é educativo. Por isso que Deus nos mantém nessa circunstância, porque nós facilmente nos esquecemos de todos esses trabalhos de Cristo, mas pode ver na prática e pecamos com muita facilidade. Sabemos todas estas coisas, né? E pecamos com toda facilidade. Quais as disposições que devemos acompanhar a missa? Como o texto diz de Nossa Senhora, que estava lá dolorosa, né? Sofrendo, junto da cruz, chorando, lacrimosa. Estas são as nossas disposições, e não outras disposições. Se a missa é o Calvário, eu devo me portar na missa como quem está no Calvário, né? Sem reduzir a missa a um aspecto só da morte de Cristo, porque há também o fator de alegria que opera a nossa redenção, mas essa alegria ela vem constrangida, né? Um bem que a gente obtém, por outro lado, por causa dos nossos pecados, é que Cristo teve que realizar este ato. É um imenso amor que Ele nos tem. Por outro lado, a nossa imensa culpa, a nossa imensa ingratidão. Pensar nisto deve nos ferir, né? Sacrifício é o ato mais excelente da religião, tampouco que nós estudamos na aula passada, né? A orientação explícita da Igreja para explicar os mistérios da missa aos fiéis. Sim, os concílios de Mogúncia, parece que é na Alemanha também, ocorreu aqui por volta de 848. É interessante porque foi contra um tal de Rábano Mauro, que tem composições de Gregoriano, mas ele era herege. Eu nunca soube que esse Rábano Mauro... Eu soube, hoje fui pesquisar um pouco mais. Herege defendia a predestinação, já que... então eu já sabia que ele era herege. Calvino... Mas mesmo tem aquelas... Na Mini tem texto dele. É? Pode ser que não seja o mesmo. Tem Orígenes também. Tem Orígenes também. Orígenes é o pai de todos. Que tenha na minha, não tem problema com citar Orígenes. Eu vi com alto. Também falava com acento, não com alto. Com acento. E Mogúncia, 848. Colônia, 1310. Trento, 1545, que é o que a gente conhece. Mais recente, mais famoso, né? Por ter condenado as doutrinas de Lutero, mas também no Concílio de Trento, que se afirma infalivelmente que existe o purgatório, fique registrado. Há gente, padres, que querem negar o purgatório, nega o inferno, então vão negar o purgatório também. O purgatório também está ensinado de modo infalível, tá? Pelo Concílio de Trento. Como mais adiante veremos, ordenaram claramente que se prestassem aos fiéis as explicações necessárias para o melhor entendimento possível dos mistérios da Santa Missa, evitando assim más interpretações. Tá? O mais interessante ainda é essa aqui. Postulado leigo. A explicação da missa é dever somente dos sacerdotes? Ou do micrólogo, hein? Não. Não é novidade, né? Os leigos tinham que ensinar também. Não, ali os sacerdotes é também dever também dos fiéis, e seremos felizes mesmo se com pouco conhecimento colocarmos algumas pedras nos muros de Jerusalém, espiritualmente falando, né? Edificar esta muralha da Santa Missa, né? Enquanto outros manejam com mão hábil a espada da palavra santa para cuidar da sua defesa. Ou seja, os sacerdotes têm o munus de pregar, e os fiéis podem também e devem saber explicar a Santa Missa, que é um dos objetivos deste curso. Que se saiba dizer da Santa Missa um mínimo. Aprenda-se a referir
alguma cerimônia, alguma parte do rito da missa, que se aprenda a explicar a missa. Primeiro, para despertar maior amor, porque conhecendo, entendendo, nós amamos mais. Como é que nós podemos conhecer mais? Estudando seus mistérios, seus dogmas, a moral que ele encerra, até os menores detalhes de suas cerimônias, orações. Para que devemos conhecer tudo isso? Para que a missa, que é o centro, eu estou colocando essas citações que são tão antigas, para que nós entendamos qual é o papel, qual é o valor da missa. É o centro do culto católico e desperte os mais vivos sentimentos de religião e piedade. A missa deve ocupar o centro da nossa vida. O que quer dizer isso? Que nós devemos planejar a nossa vida de modo a poder ir à missa. Não só no domingo. Ai, padre, eu só querendo esticar e fazer tudo preceito. Não é isso. Mas ela é o centro da nossa vida. Então, se ela ocupa o centro, não pode ser o centro só de um dia, senão ficou excêntrico. Então, quanto mais, aqui cada um sabe o que é possível não fazer. Mas nós devemos orientar a nossa vida pela Santa Missa, por este culto que é mais perfeito. Se dar o trabalho de ver os trabalhos que Cristo realizou para a nossa salvação. Que visão do Antigo Testamento, que é uma das coisas que se poderia comparar à Santa Missa, na realidade, que pode se comparar, que visão do Antigo Testamento é figura da missa. O autor cita aqui, a missa na realidade aquela escada misteriosa que Jacó viu em sonhos. Lembra? Quando Jacó estava fugindo de casa, depois de ter recebido a bênção de primogenitura, Jacó vai se retirar por conselhos de Rebeca e vai fugir. E ao longo desta viagem, ele vai ter aquela visão da escada para a qual subiam e desciam anjos, em que uma extremidade tocava a terra e outra atingia o céu, na qual subiam e desciam os anjos e principalmente o Santo de Deus, o anjo de Deus por excelência, o mediador supremo, para levar ao nosso Senhor, ao Senhor, nossos votos e sacrifícios e para nos trazer sua graça e bênção. É a Santa Missa, então, esta escada. E aqui é uma coisa importante da gente saber. O que nós pedimos durante a Santa Missa, Cristo pede por nós. Muitas vezes nossos pedidos não são atendidos. Eu já disse outras vezes, vou reforçar. Porque nós não rezamos como convém. E uma das coisas é porque não pedimos isso na Santa Missa. Não é só de pôr uma intenção na missa, que aí tem o outro valor. A missa, ela é, em primeiro lugar de tudo, aproveita ao padre que celebra e pelas intenções que ele oferece. Depois pelo acólito que serve. Que a proximidade com o altar, é claro, se aqui essa parede está quente, quanto mais eu me aproximo, eu vou sentir um calor e uma influência desse calor muito maior que a do Ivone. Então, o sacerdote que é operante, que está agindo na mesma pessoa de Cristo, é o que se santifica mais, que recebe mais graças. Depois, por aquela intenção que é oferecida. Depois, por aqueles que assistem, que ajudam na Santa Missa, e pelos fiéis que estão ali presentes, não pela televisão. Copinho na televisão, durante a missa, isso é tudo bobagem, tá certo? Tem que estar presente. A oração da missa é clara, Et omnibus circumstantibus. E todos que estão aqui ao redor, todos que estão aqui presencialmente na missa. Não quero com isso exagerar o preceito, nem transformar uma missa de semana com o mesmo peso do preceito, não é isso. Mas convém que a gente saiba, e seja atraído por estes bens. Rezar da missa é muito mais do que rezar em casa. Então eu vou rezar na missa e não vou rezar em casa. Não torçam as minhas palavras, tá bom? É bom, a oração é boa sempre, sobretudo pedir na missa, com esta consciência, de que Cristo é que ora por nós. A missa com incenso, ela tem mais ainda essa plenitude, o incenso nos envolve a todos. Repararam? O povo incensado, o padre incensa as oferendas, é tudo um incenso só, um perfume só. É os méritos de Cristo que nos abrange e nos une a todos. E aquela fumaça que é espargida, o que acontece com ela? Ela vai
subindo, né? Subindo de maneira sutil até que ela se dissipe, ou seja, até que ela alcance o mais alto dos céus e alcance a Deus mesmo, né? É o nosso pedido, a nossa oração, que é unida a Cristo, né? E que sobe ao céu. É Cristo que intercede por nós. Então essa visão daquilo que se eleva deste mundo para o céu, ela ainda é mais completa quando a missa tem o incenso, né? E esta ideia de ascensão daquilo que sai deste mundo e busca o céu é ainda mais claro, tá? Então rezar na Santa Missa é diferente, tá? Tem outro valor e por isso é uma oração mais eficaz. O que se pede na missa, Cristo pede por nós a Deus. Os degraus do altar, né, representam isso também, essa subida, esta escada, que o padre sobe com os pedidos, desce com as graças, volta de novo, né? Então, esse movimento de subir e descer remete a esta visão da escada, né, em que seria o sacerdote aqui como ministro de Deus, como uma espécie de anjo e mensageiro, que leva os nossos pedidos e desce, né, com as graças obtidas no sacrifício de Cristo. Deixa os slides ali escondidos. Uma questão, né, aquilo que eu aventei a hipótese, né, no começo da aula. Se apenas o sacrifício de Cristo, verdadeiro Deus, merecimentos infinitos, e verdadeiro homem, unido, né, ações humanas com mérito infinito, né, podia pagar a dívida infinita, e efetivamente a pagou, né, de que serve a nossa satisfação, o meu sacrifício? Por que eu continuo sofrendo se o meu sofrimento não tem valor infinito e não adianta? Né? Aqui nós mesmos oferecemos a Deus por nossos pecados, e os sacrifícios da antiga lei. Ou seja, se só o de Cristo bastava, por que Deus pediu sacrifícios na antiga lei? E por que nós também devemos oferecer sacrifícios? Jejuns, esmolas, abstinência, sono, né? Tudo. Nós devemos também nos mortificar. Por quê? Se não adianta, para que fazê-los? Daria razão a Lutero. Só o sacrifício de Cristo é que poderia pagar e efetivamente paga. Então nós estamos dispensados para não fazer coisas inúteis. Não é? Como responder esta questão? Conveniência da nossa satisfação. Catecismo Romano. Vamos tirar aqui o que está incomodando. Uma edição posterior. Corresponde à clemência divina, ou seja, o favor, a inclinação de Deus, o perdão concedido, né, o perdoar. Não perdoarmos os pecados sem alguma satisfação, para que não pensemos que os nossos pecados são leves, né, ou não têm importância. Parafraseando aqui a Epístola aos Hebreus. E caímos assim em pecados mais graves. A gente, se a gente não pagasse nada, a gente não dá valor. Mais ou menos como um pai que diz: a criança quebra um copo. Claro que ele pode quebrar um copo. Fala assim: você quebrou esse copo. Agora você vai ter que ficar uns dias sem comer esse doce para a gente poder comprar outro copo. Você não quebra um copo, quebra outro e não presta atenção. Ele pode quebrar outras coisas mais preciosas que o copo, né? Então põe aquilo não por uma necessidade absoluta da coisa, mas porque a pessoa necessita avaliar melhor o que ela está fazendo, o que é aquele mal, né? Que ela aprenda devagar a justiça, de modo que estas penas satisfatórias nos sirvam e nos servem de freio, fazendo-nos mais cautos e vigilantes. Claro. Bom exemplo clássico que eu dou. Deixa eu vir aqui para a multidão. Aqui. Se depois de contar uma mentira, a unha do dedo mindinho ficasse verde, quantas vezes a gente mentiria? O pessoal vai na escola. Num dia, na segunda-feira ele estava com uma mindinho verde.
Aí ele volta na próxima segunda, o outro dedo ficou verde. A gente continuaria mentindo? Sim ou não? Não. Como o dedo não fica verde, a gente abusa. É verdade. E assim com todos os pecados. Com o roubo, com o orgulho, com a vaidade, com a gula, com a preguiça. Ixi, se preguiça desse pinta. Tinha tudo onça pintada por aí, né? Tava todo mundo chapiscado. E não faz. Veja como Deus é misericordioso. Porque se aparecesse uma marquinha, né? Cai uma orelha. Cometeu um pecado mortal, cai uma orelha. Você volta sem orelha para... Vai sem orelha para a escola. Sem orelha para a escola. Você Pecador. Você pecou. E aí ele vai viver a vida inteira com uma orelha só. Não vai pecar mais. Hã? Ninguém usa óculos. Não usa óculos. Usar uma luneta. Não é verdade? Então Deus não faz isto. Mas Ele mantém as penas do pecado hoje. Para que a gente avalie. Então a gente continua sofrendo. Cristo morreu, ressuscitou, venceu a morte. Mas a gente morre. Porque para nós está, pela própria evidência, demonstrado que nós não conseguimos dar o valor devido à redenção. E ela não é suficiente. Ainda que a gente compreenda que coisa tremenda foi a morte de Cristo, estamos prestes a rememorar pelas cerimônias da Semana Santa, pelo Tríduo Pascal, os momentos dramáticos da vida de Cristo, nós nos comovemos. Mas de ano a ano, se a gente não pensasse, se a igreja não pusesse essa meditação uma vez por ano, nós facilmente esqueceríamos, nós esquecemos, facilmente pecamos. Tá certo? Então, Deus quer a satisfação, ainda que ela não seja de fato suficiente para os nossos pecados, porque ela é boa para nós. Pedagogicamente, ela nos mantém nos trilhos. Tá bom? Essa é uma das coisas. Bem, essa satisfação é, de certo modo, né, um testemunho da dor que sentimos pelos pecados que cometemos, né, para manifestar externamente frente à igreja o arrependimento que por ele sentimos. Dar um testemunho que nós, de fato, estamos penalizados, né, pelo pecado. Dom Bosco diz quando o mestre é hábil em conversar sobre a falta do aluno, é natural que o próprio aluno venha pedir um castigo. É natural. Se ele falar bem, a pessoa ela sente uma necessidade de expiação, de satisfação, de fazer um ato que possa reordenar as coisas. Remeter as coisas à sua ordem, né, primeira, que ele perturbou por aquele ato, enfim, que foi errado, né? Bom, ainda o Catecismo Romano, os exemplos de nossa penitência ensina aos demais. Deus também não está... você não está sozinho no mundo. Nós vivemos em sociedade. Então é bom que nós vemos, né, virmos a penitência do nosso próximo. Se o escândalo arrasta para o pecado, uma penitência, uma boa obra, comove também o fato da gente saber de Santa Maria Madalena, que foi fazer penitência naquelas grutas, né, de Saint-Baume, ali na França. Foi para lá e morreu lá como penitente. São Jerônimo, que foi para o deserto, levou uma vida de penitente, os grandes penitentes, ou mesmo os que levam vida monástica, que se privam de tantos bens lícitos neste mundo, nos estimulam. Fala a verdade, o pecado, né, fala, mesmo o que eles estão fazendo não é suficiente, então eu não vou fazer nada. Não, né, a gente... Nós somos arrastados também, somos iluminados, somos instruídos por esse bom exemplo, né? Ensina os demais de que modo deve ordenar a sua vida, praticar a virtude, porque ao ver as penitências que nos foram impostas, compreendem que se há de ter muita prudência durante toda a vida e corrigir os maus costumes anteriores. Por isso, anteriormente, a Igreja dava penitência pública aos pecados cometidos publicamente. Claro, você não vê com qualquer coisa e agora você vai lá, vai se flagelar em praça pública. Se der mau exemplo, agora você vai dar bom exemplo. Você fez público, Belo? Então,
Você vai fazer mais bonito agora ainda, né? Para fazer penitência pública. Os hereges tinham que peregrinar, e eles iam identificado, e eles iam passando nos postos e recebendo os selos de penitente. Era bom, porque a pessoa, depois que ela fez aquilo, ela fala, né? Materialmente também é bom, como a confissão também é boa. Depois que você disse, o próprio ato da humilhação tem a ação sobrenatural da graça, sem dúvida, né? Que dá paz, mas o ato de ter contado, de ter humilhado, de ter admitido que você fez mal, faz bem. A nossa sociedade vive hoje tão deformada, depressão, tantas doenças psíquicas. Quem sabe um pouco mais de confissão não traria as coisas mais nos eixos. Você saber que você não é perfeito, que você agiu mal e disse, eu agi mal. Qual é a explicação? Eu tenho o pecado original, cedi à tentação, caí. Eu não quero cair mais, né? Isso põe a pessoa no eixo, ela pode recomeçar a vida, não havendo isto. Né? Nós ficamos sempre nessa expectativa de sermos perfeitos, os super-homens que o Renascimento criou e o mundo moderno também, e não somos. Nós nos deparamos com uma humanidade decaída, ferida pelo pecado original, ainda mais ainda agravada pelos nossos pecados atuais. Né? Pelas penitências, né, nos assemelhamos mais a Jesus Cristo. Mais uma razão, né, em razão dele mesmo ter padecido e sido tentado. Sofrer é bom, porque nos torna conforme o modelo proposto por Cristo, que veio estabelecer um culto perfeito a Deus, para a sociedade, mas também para cada um, para cada indivíduo. Parecer-se com Cristo é sempre bom. Tá? Pois é conveniente que o membro, né, de uma cabeça coroada de espinhos partilhe suas dores e sofrimentos, para que, tendo padecido com ele também reine. Padecendo com Cristo neste mundo, uma só vai ser a história e o desenlace. Sofrendo com Cristo, seremos premiados com Cristo depois também. Tá bom? Por isso também sofremos. Porque enquanto membros de Cristo, né, estamos unidos a Ele, convém que tenhamos também uma parte nos seus sofrimentos, no seu cálice. A satisfação serve de remédio para a alma e cura as chagas que o pecado deixou nela. Quando a gente sofre e oferece um sacrifício a Deus, ajuda a curar esta chaga que o pecado deixa, né? Pois Deus, ao perdoar-nos, tira a mancha do pecado, arranca a flecha que nos havia ferido, porém se faz necessário curar a ferida. E a cicatriz, ou seja, os resquícios do pecado, essa tendência ainda ao pecado, o qual se consegue pela satisfação, penitência e sacrifício. Esses resquícios a gente apaga, a gente corrige, né? Fazendo a penitência nós mesmos. Assim, pois, a misericórdia de Deus perdoa os pecados, porém sua justiça castiga os homens com penas temporais. Porque senão nós saímos dessa noção do alto preço da nossa redenção. É uma necessidade da nossa própria natureza. É bom para nós que Deus faça assim. Bom? Por causa do jeito que nós somos. Assim, né? Ensina o catecismo romano. A pena temporal voluntariamente aceitada, hein? Detém o castigo de Deus e as penas dispostas contra nós. Acabou-se de ler nesta semana que passou sobre os ninivitas. O profeta Jonas foi lá e anunciou um castigo. Não havia sacrifício de Cristo nem Calvário, né? E ele anunciou que Nínive ia ser destruída. Todos iam morrer, os homens, as mulheres, as crianças e os animais, por causa dos muitos pecados que eles cometeram. Eles o rei proclama um jejum tremendo, os animais não comem, as crianças não comem, os animais nem bebem água também. Todo mundo é vestido de saco, coberto de cinza, todo mundo se humilha. E Deus se aplaca daquilo, né? As nossas penitências temporais detêm os castigos que Deus dispõe contra nós, né? E nisso de cooperação, né, um símbolo bonito é o padre que vai ao lado direito, toma a galheta, abençoa, tira a água do uso profano. As coisas são sempre abençoadas, as toalhas do altar, o corporal, o sanguíneo, o cálice, tudo é tirado
do uso profano. A missa não é uma ação qualquer do dia a dia, do cotidiano. As cruzes que se fazem sobre as oblatas vão cada vez mais e mais dispondo-as para ser oferecidas a Deus. As coisas precisam ser sempre purificadas e restringidas a Deus. Tá certo? Bom, o padre dá a bênção na água, e a bênção é bonita, né? Deus que humana substância. Deus, né, que criastes a substância humana, a natureza humana, e ainda mais de um modo admirável, ainda mais admiravelmente, né, a reformastes, porque está falando da queda no pecado original. A criação já foi grandiosa, mas muito mais admirável foi a redenção, né? E pede que, assim como Cristo quis participar da nossa natureza humana, que Deus nos faça também partícipes da sua divindade. Cristo vinculou a sua divindade à humanidade, mostrando o desejo de querer nos elevar à sua divindade, comunicar a sua elevação, né? Então, pede isto, vê o mistério da encarnação, e representa isto tudo com esta mescla, uma gotinha de água no vinho. Quando o padre consagra, tudo fica sangue de Cristo. Não fica sangue de Cristo com aquela porçãozinha de água, não. Esta água, ela é tomada no próprio vinho e transubstanciada no sangue de Cristo. Ora, o que é isto? É exatamente o cerne da resposta dessa questão. É necessário que nós soframos? O nosso sacrifício, não tendo merecimento infinito, é necessário? Sim, a resposta é sim. Isso está tudo, esta teologia está codificada, né, com este ato simbólico. Lembra a nossa primeira aula? A arte é uma filosofia posta em símbolos, né? O símbolo inteligível no sensível. A liturgia entra no escopo da arte, vai pôr não uma filosofia só, mas uma teologia em ações simbólicas. A água é um elemento menos nobre que o vinho, e se mescla ao vinho, e o vinho assume a água. É o mistério pelo qual nós, pelo batismo, somos incorporados a Cristo, e as nossas ações realizadas em estado de graça, em união com Cristo, portanto, são assumidas por Ele e são dignificadas e têm merecimento como as ações de Cristo. Merecem a vida eterna, tá certo? São proporcionais às ações de Cristo. Tanto mais perfeitamente eu as realizo. Aí tem um grau que só Deus pode discernir. O grau de perfeição com o qual eu estou unido a Cristo. Os santos estão muito unidos a Cristo. São Bento, não se sabe, não era presbítero, não rezava a missa, talvez fosse diácono, não sabemos. Mas tal era a união dele com Cristo que ele, naquele evento que já estudamos, ele fez um sinal da cruz sobre a taça envenenada e quebrou. As ações dele estavam muito inseridas nas ações de Cristo. O sacramento também produz o seu efeito, mas não o seu efeito total na pessoa. Vai depender sempre de uma colaboração dela. Claro, quem é batizado está batizado, foi perdoado o pecado original, mas o grau de enxertamento em Cristo é sempre diverso. Por isso os santos fazem milagres e nós não fazemos, embora precisemos deles muitas vezes, né? Então, esse voluntariamente aceitado, essa união nossa com Deus não é totalmente automática. É uma coisa que Deus faz perfeitamente e cujo exercício, né, a aprimora, aperfeiçoa, intensifica, né? Então esta água, ela é posta no vinho e representa exatamente a nossa cooperação. As minhas ações humanas, o que acontece ali do lado, na missa, né, depois o padre acrescenta a água e volta, exatamente isso, é a minha parte na redenção, que Deus quer. Né? E Nosso Senhor quer assumir aqueles atos nossos. Deus pede a nossa cooperação. Veja, como eu disse, que a forma extraordinária, ela expressa perfeitamente a teologia do sacrifício, expressa perfeitamente os sacrifícios da antiga aliança. Por que fazer trigo? Por que fazer pão?
Porque fazer azeite é a nossa cooperação no sacrifício. Deus, desde o começo, pediu a ação humana, que era insuficiente, devia ser vista como insuficiente, e por isso clamava pela ação superabundante de Cristo. E Cristo chega perfeitamente e une os nossos trabalhos, o suor, essa gotinha de água, nossos trabalhos são unidos aos seus trabalhos divinos, são elevados por Ele e aí merecem, a santificação, a redenção. O sacrifício que nós vimos, aquele dividido em 3 partes, uma parte era de Deus, diretamente para Deus, queimado em holocausto, uma parte para o sacerdote, uma parte para a pessoa. Desde o começo, Deus queria a cooperação humana. Não vai ser diferente em nossos tempos. Lutero não estava nem conforme a Bíblia, nem conforme a igreja, estava conforme os seus caprichos. Uma invenção dele que não correspondia a nada de católico e nem de Sagrada Escritura. A liturgia, sim, corresponde, incorpora, expressa esse mistério tão espetacularmente. Nas bodas de Caná também. Está ali o homenzinho trabalhando, e com isso nós vamos encerrar. Nosso Senhor podia ter feito vinho do ar. Para que mandou encher as talhas? E para que mandou aqueles homenzinhos que estavam ali? E Nossa Senhora, Ele usou Nossa Senhora, Ele queria fazer o milagre, porque em Deus não há mudança, Cristo era Deus, não é que Nossa Senhora mudou as disposições de Deus, senão que Deus conhecia, esse é um tema a ser estudado, as disposições, sabia que Nossa Senhora ia interceder, e aquilo estava previsto. E Nosso Senhor mesmo assim disse, não é chegada a minha hora. Então a cooperação de Nossa Senhora, a oração, a intercessão dela, as orações são coisas que Deus quer sim para fazer a sua vontade. Se nós não rezamos, essa vontade de Deus não vai se fazer. Mas eu não valho nada. Pois é. É isso mesmo. Deus espera que nós peçamos. E espera a cooperação humana. Enchei as talhas. Tem que ter uma perfeição humana. As talhas têm que estar repletas. Você tem que fazer tudo o que você podia. Aí vem o milagre. A parte divina só vem com a plenitude humana. Quando a gente chegou no nosso limite, eu não posso mais, eu não sei o que fazer para solucionar isso. Nosso Senhor, quando vai multiplicar os pães, fala, Felipe, como nós vamos comprar pão para todas essas pessoas? É uma coisa, chega a ser, tem uma certa graça de Nosso Senhor testando o apóstolo. E aí ele vê, e para ele dizer, puxa, tanto de dinheiro não seria suficiente para comprar para essa multidão. Para saber, veja bem o que eu vou fazer. Sem dinheiro, A plenitude, a gente ter chegado no limite do humano, porque aí vai manifestar mais claramente o divino. Então a gente chega no nosso limite, na nossa insuficiência, e até na nossa perfeição, estando completa as talhas, os nossos trabalhos humanos, a nossa parte feita, a parte do que é possível nossa, a cooperação humana tendo sido realizada, Deus opera a nossa redenção. Tudo bem, Deus que te redimiu sem ti, não vai te salvar sem ti. Deus não vai nos levar ao céu sem nossa cooperação. Tudo bem? Deus te criou sem ti, não te salvará sem ti. Tá bom? Era isso, terminei aqui. Aula boa, aquela que acaba até antes, diz o ditado aí popular. Alguém tem alguma pergunta a ser feita? A questão que você falou que é o mesmo e o único sacrifício, a missa ela aplaca a Deus. Sim. Se é a continuação da missa, e se é o mesmo e o único sacrifício, por que o fato de e por que se chama renovação, se é o mesmo e o único? Porque se fala isso. E por que renovar esse sacrifício aplaca a Deus se o sacrifício já foi feito? Porque para dar noção para os homens de hoje que os pecados dele têm que ser aplacados. Foram aplacados por aquele sacrifício de Cristo. Ela põe a noção hoje. A missa ela serve para aqueles méritos de Cristo adquiridos no Calvário sejam aplicados hoje a nós. É a aplicação que se dá por meio desse sacrifício de Cristo. É oferecido pelos fiéis de hoje, pelos homens deste tempo. Tá certo? Porque nós nos tivemos lá. Para nós é difícil essa noção que este mérito nos alcança hoje. E também, Laura,
essa missa que se estende é como um ponto, né? Ela é uma linha, é o mesmo ponto. A linha é a multiplicação dos pontos, né? Ela é isto que Cristo fez. Mas essa noção da infinitude do ato de Cristo, nós percebemos mal numa só ação. Então a missa ela encerra em si este elemento de infinitude, porque ela é uma extensão, ela é uma luz que percorre a história, sendo o mesmo ponto, o mesmo sacrifício, né? Para que nós percebamos a extensão, né, daquele único ato de Cristo, a extensão da história. A noção de luz é muito delicada, né? Porque a luz é assim, ela não se detém em um ponto. Não. É a mesma luz, mas ela vai... Ela é o rastro que deixa. Porque nós precisamos ver numericamente outros, enfim, uma certa multiplicação, né? Então, para nós, as várias missas nos dão melhor a ideia da infinitude do ato de Cristo, que é incessante, inesgotável. Então, a missa que se estende na história dá essa ideia da infinitude dos méritos de Cristo. Uma luz que vai se expandindo. Que vai se expandindo sempre. É sempre... Até o final do tempo. Isso, até o final dos tempos. Nosso Senhor pediu que fizesse memória. Isso para que a gente se lembrasse perpetuamente daquilo. Aquilo é uma coisa, é um calor que não deveria nunca esfriar. Manter esse amor por Cristo sempre vivo. Tem um caráter memorial, mas ela não é só. A missa, ela é, de fato, o Calvário, né? Com aquelas propriedades do Calvário, com o valor do Calvário, que é aplicado a nós hoje. É o que põe, assim como não era possível por todos os homens do Calvário, né? A missa vem solucionar esta dificuldade. Ela leva todos os homens, ela atravessa os tempos, é uma marca. Para Deus não tem tempo, né? Então fica este furo no tempo e nós estamos a cada missa presentes ao Calvário. Tá bom? Que Cristo se ofereceu por nós, por nossos pecados. Ela atualiza aquele ato de Cristo hoje para nós, aquele mesmo sacrifício. Tá bom? Tudo bem? Com o tempo a gente vai entendendo melhor. Quando faz a proposição é mais difícil, mas rezando, né? E se mortificando e pensando, nós vamos entendendo melhor. Tudo bem? Nenhuma pergunta mais? Não? Tudo bem? Então, se não há perguntas, podemos rezar para encerrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. São Bento e São Mauro, rogai por nós. Adiutório nostro in nomine Domini. Benedictio Dei Omnipotentes, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amém.